O capítulo 11 fala amar ao próximo como a si mesmo. E lá no item 11, nós temos a passagem do egoísmo, trazida por Emmanuel, Paris, 1861. Eu vou ler, que é curtinha essa passagem, mas eu convido vocês depois a lerem com mais calma e reflexão, tá? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para todos os verdadeiros crentes. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhes entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir-se a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-los do vosso coração. Olha que interessante essa passagem, né? Primeiro que ela vem na parte do evangelho que fala do amor ao próximo como a si mesmo, né? O egoísmo, ele está muito ligado ao modelo de comportamento, está muito ligado à nossa personalidade, né? E nós, espíritas que somos, nós sabemos que o espírito não nasce no mesmo dia que nasce o corpo, não é mesmo? Então, quando nós encarnamos, a gente traz de outras vidas já os nossos vícios, né? As nossas imperfeições, assim como trazemos as nossas virtudes e qualidades. Então, o egoísmo, para a psicologia, é o ego doente. Olha que interessante isso, né? É o ego adoecido. Porque ele serve para controlar. Mas quando ele está adoecido, a gente passa a ter comportamentos que faz com que aumente, né, cada vez mais, a gente pode dizer assim, comportamentos que não são bons, né? Partindo do pressuposto que o egoísmo, ele é filho do orgulho, e aqui no Evangelho deixa bem claro que ele é um monstro devorador de inteligência. Olha isso. Emmanuel traz aqui, né? Um monstro devorador da inteligência. Então, quanto mais eu potencializo esse egoísmo dentro de mim, mas eu vou
né, destruindo, vamos dizer assim, como ele diz aqui, que é o devorador da nossa inteligência, eu vou raciocinando menos. E egoísmo, meu pessoal, não é só aquele egoísmo extremo que a gente acha que só, né, algumas pessoas têm, do tipo, que é tudo pra ele, é tudo do meu jeito, tem que ser assim. Não. O egoísmo está presente em nossas pequenas ações. O egoísmo está presente quando a gente se coloca em situação de vitimismo. O egoísmo está presente quando a gente se isola do mundo, achando que ninguém pode me ajudar, só eu posso me ajudar. É um tipo de egoísmo. O egoísmo está presente quando eu deixo de fazer a caridade. Na lição 913 do Livro dos Espíritos, estava estudando ela hoje, e o Espírito da Verdade responde a Kardec, né, sobre qual que é o pior vício. E o Espírito da Verdade fala, é o egoísmo, porque ele neutraliza todas as virtudes e qualidades. Ou seja, então o egoísmo, ele tem uma força tão poderosa que ele neutraliza todo o bem. E para que eu possa compreender isso, eu tenho que entender em que momento que eu estou com o meu egoísmo, porque todos nós temos e nós não vamos ainda sair dessa encarnação zerado, né? Porque a terra de provas e expiações ainda a gente está caminhando para o mundo regenerado, ainda precisa de algumas encarnações para a gente chegar a espíritos superiores, né? E isso se a gente fazer toda a nossa lição de casa e a gente não ter mais esse personalismo forte dentro de nós, né? E o Evangelho reforça bastante que a gente não só devemos identificar, como expulsar nos nossos corações. Então, para que eu possa fazer a caridade para o outro, para que eu possa fazer o bem para o coletivo, eu tenho que primeiro olhar para mim e me perceber o quanto sou egoísta. Qual é a quantidade, o quanto isso domina os meus pensamentos e comportamentos. O quanto o meu pensar, o meu sentir, o meu falar e o meu fazer estão em conexão. Porque tem hora que a gente tem um pensamento até caridoso, mas as nossas práticas diárias, elas ainda estão irradiadas, né, de muito egoísmo, de muito estou fazendo para mostrar, né? Não entendeu ainda a proposta da caridade. Então, quando a gente faz essa reflexão e olhamos para dentro de nós e percebemos que, além do egoísmo devorar a nossa inteligência, ele ainda neutraliza as nossas qualidades, a gente de fato tem que unir todas as nossas forças para combatê-lo, como diz o Evangelho. Nós temos que ter coragem. E a coragem é de olhar para si mesmo. A coragem é de se perceber. Santo Agostinho, eu sempre falo isso nas minhas preleções, quem já assistiu, com certeza já deve ter ouvido falar. Ele traz um ensinamento que ele fala, quando você deitar à noite no seu travesseiro, que ele dá um ensinamento como você pode se conhecer, né? Faz uma reflexão como foi o seu dia, né? Quais são as caridades que você fez, o que você deixou de fazer, quais foram os pensamentos preponderantes no dia todo. E aí eu acho que a gente vai percebendo em que momentos nós fomos egoístas, que momentos nós pensamos somente na gente mesmo, né? E vencer a nós mesmos é um desafio, né? É um desafio porque, como eu disse, a gente é o resultado da encarnação anterior. Então, se hoje eu sou o resultado das encarnações anteriores, e se eu tenho em minhas mãos essa chaga, que de repente ela tá para mim muito evidente, muito forte, a ponto das pessoas virarem para mim e falar, você tá sendo egoísta, você tá pensando só em você, né? Então, quando a gente é tocado assim pelo outro, e a gente mesmo assim, lá no nosso momento egoísta de personalidade, como ele tampa a nossa inteligência, ele devora a nossa inteligência, a gente não raciocina. A gente vai para onde? Para defesa. E
Eu não sou egoísta. Eu estou pensando só, né, em mim e tudo mais. Então, a gente tem que colocar essa reflexão no nosso dia a dia. Né? Porque se ela é a chaga da humanidade, como está no Evangelho, assim como está no Livro dos Espíritos, é a chaga da humanidade. E para a humanidade evoluir, cabe ao Espiritismo nós ajudar a ter essa clareza e ajudar a sociedade, a Terra, o coletivo, a elevar nos mundos. Mas para que a gente possa chegar no outro, a gente tem que olhar para si mesmo. Então veja bem, na passagem do Evangelho, no momento que Jesus estava indo, né, ser crucificado, Pôncio Pilatos ainda teve um minuto de clareza. Ele ainda questionou, né? Ele questionou da seguinte maneira, ele colocou assim, olha, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Ele ainda teve um momento de clareza mental, mas vestido do seu egoísmo, ele lavou as mãos e deixou que Jesus fosse crucificado. Um homem justo, caridoso e do bem. Jesus que veio à Terra nos mostrar o amor, o perdão, veio nos direcionar. E até esse momento de crucificação, de tanta dor para todos nós, ainda tem muitos ensinamentos. E ele traz o egoísmo de Pôncio Pilatos. Ele mesmo sabendo que Jesus era justo, ele abriu mão. Ele lavou as mãos e ainda disse, que me importa? Quantas vezes a gente sobe o ombro assim, ó, não é comigo mesmo? Não tem nada a ver comigo, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente tem esses comportamentos? Então, a reflexão de hoje está pedindo para que a gente se perceba qual que está a quantidade que está o nosso egoísmo. Lembrando sempre que ele é o oposto da caridade. E trazendo o Evangelho no capítulo de amar ao próximo como a si mesmo, nós temos que nos esforçarmos para refletir sobre o bem para comigo, o bem para com o outro. E quando eu falo o bem para comigo, é nesse olhar que o Evangelho nos traz de amar ao próximo como a si mesmo, de se respeitar, de se amar, de lembrar que esse corpo é um templo sagrado que está dando espaço ao Espírito para que ele possa ter a oportunidade encarnatória. Então deve a nós cuidarmos dele. Então eu gostaria de finalizar lembrando que a gente só vai conseguir ser feliz, como diz o Evangelho, quando a gente conseguir combater o egoísmo. Então que vocês possam, né, assim como eu, refletir nessa passagem e olhar para si e olhar para o outro, não acusando, mas ajudando, contribuindo com materiais, não somente, com um olhar, com um abraço, com um momento de cortesia. São tantas coisas que a gente pode fazer. Então, para que a gente possa perceber se a nossa moral não está indo para o lado do egoísmo, é só perceber, refletir. O que eu estou fazendo está fazendo bem para mim e bem para o meu próximo? Esse é o princípio da moral. Porque se só estiver fazendo bem para mim, isso é egoísmo. Tá? Uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau.